Meus irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus e abordar um tema para que eu e que você meditamos acerca disso. Filipenses, de número 4, capítulo 4, a partir do verso 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O tema que eu queria abordar hoje é um tema muito complexo, é um tema de muita importância e valia, que é a tal da pornografia. O que é pornografia? Número 1, é um substantivo feminino. Então, estudo ou descrição da prostituição é o que caracteriza a pornografia. Segundo, também é uma descrição ou representação de coisas consideradas obscenas, geralmente de caráter sexual. Terceiro, qualquer coisa, livro, revista, filme, de cariz com intenção de provocar excitação. E por último, ação ou representação que ataca ou fere o pudor, a moral ou os considerados bons costumes. Então, baseado no que é pornografia, eu queria te lembrar, por exemplo, só dando um exemplo, os jovens no século de número 21, eles estão em busca de desejos, satisfação, prazer, sensações, se sentir realizado, adrenalina e beleza. Baseado nessas buscas, baseado nesses sentimentos, nessas vontades que eles têm de se realizar, então acaba entrando aí a vontade, e o processo sexual na vida de um jovem. Então, para vocês terem uma noção o que é a pornografia, quais são os seus efeitos, o que ela causa, eu acabei anotando aqui algumas informações que eu quero dividir com você. Primeiro, 37% do conteúdo da internet é pornográfico. Segundo, a cada 3 propagandas que se vê em cada vídeo, uma delas vem com conteúdo sexual. No Brasil é faturado 100 bilhões de reais no ano por causa da pornografia. Nos Estados Unidos, 30 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, 10 mil reais por minuto, 3 mil reais por segundo é investido por causa da pornografia. Segundo maior fonte do crime organizado, 94% dos conteúdos são mulheres e 90% reconheceu que na infância já foi abusada. É o caso também daquelas moças que pretendem mudar de sexo, geralmente ou sofreu uma infância ou vergonha e por isso toma a atitude que toma. Então 1,4 milhões de escravas sexuais existem no mundo. Muitas delas fazem forçada, já não tem mais o controle daquilo que elas decidem, então já fazem baseado na ameaça e também subordinado a pessoas de má fé, bandidas, Então, 700 adolescentes também entrevistados entre 12 a 13 anos, preste atenção, 12 e 13 anos, admitem o vício na pornografia. 12% já participou de uma filmagem sexualmente explícita, que é muito importante dizer isso também, e 20% da população acha isso normal e do cotidiano. Eu queria alertar a você que está assistindo esse vídeo que fizeram um estudo acerca do que é pornografia, do que causa no cérebro e o que eles chegaram, qual foi a seguinte conclusão que eles tiveram. Eles descobriram ao estudar a pornografia que, infelizmente, as pessoas hoje pensam que é uma coisa simples e normal, mas na verdade não é. Não é simplesmente uma imagem, não é simplesmente um vídeo. Começa às vezes com uma revista de cosmético dentro da própria casa e aí é levado a uma situação muito agravante. Até criança acaba sendo pega por esse vício, por essa curiosidade tão terrível que acaba então se prejudicando mentalmente falando. Por exemplo, eles descobriram que era uma nova heroína, 100 vezes mais poderosa, injetada no cérebro
através dos olhos. E quando se expõe em um vídeo pornográfico, quando a pessoa se expõe em um vídeo pornográfico, coloca diante dos seus olhos, é liberada uma substância por nome de dopamina. Essa substância que é liberada no sistema nervoso, carregado de influência e estímulo, então o cérebro vai liberar alguns receptores químicos que assumem a função de inibidores, porque a quantidade de estímulo foi muito grande no cérebro. Então o que acontece? Quando o cérebro depende da quantidade de dopamina, o mesmo vídeo já não causa mais efeito, então a pessoa parte de um ciclo vicioso e se aprofundando a cada vez mais em uma atitude muito deplorável, porque o antigo vídeo já não causa mais o mesmo efeito, já não traz mais aquela sensação. Então a pessoa acaba se expondo a uma coisa mais terrível, mais pesada, para que possa então causar a mesma sensação que houve no vídeo anterior. Então, ao grosso modo, como eu sempre digo, algumas informações vale a pena dividir com vocês. Por exemplo, pornografia, ela mata o amor. Não existe amor onde existe pornografia. E tanto o homem quanto mulher, quando descobrem que ambos estão ali se expondo a um vídeo pornográfico, então geralmente a mulher, ela se sente imunda, ela se sente muito triste, ela fica se sentindo um objeto, né? E ela se sente muito inferior. Por quê? Porque ela não esperava que o seu cônjuge tivesse então tanta vontade, trocando ela por uma imagem ou por um vídeo, ou quem sabe até uma foto. Então, considerada uma pandemia, ou seja, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Também cria um vínculo emocional com o mundo artificial. A pessoa vive no mundo de fantasia. Geralmente a pessoa fica muito trancada no quarto. Geralmente a pessoa leva o celular no banheiro. Geralmente a pessoa leva o celular, às vezes até na própria igreja. Então a pessoa não descola do celular, porque antigamente você sabe que era necessário para uma pessoa ter acesso a essas coisas, teria que comprar uma revista longe, em outro lugar, e as pessoas, então, a gente já sabe que escondia até debaixo do colchão. Hoje não. Hoje você consegue usar essa droga dentro do banheiro, dentro do seu quarto, na sala, na cozinha, e às vezes do lado da sua família, sem que ninguém perceba. É por isso que deve-se tomar um grande cuidado, irmãos, com a internet. A internet, ela é uma grande ferramenta que pode ser usada para propagar o evangelho, mas também deve ter muito cuidado, porque não é bom vacilar. Outro ponto importante que diz também é que o sexo sem intimidade causa fome subjacente e permanece insatisfeita. A pessoa nunca vai se satisfazer por completo quando ele se expõe a uma pornografia. Uma outra coisa também, insatisfação, necessidade emocional inacabada, criando um apetite cada vez maior. Olha só, o ciclo vicioso aumenta. Então, desencadeamento do ciclo de dependência no cérebro. O cérebro fica dependente disso porque uma droga 100 vezes pior do que a heroína. Então, a adaptação do cérebro e o aprofundamento em coisas sexualmente diabólicas. A pessoa que se expõe demais a isso começa a criar curiosidade em coisas tão obscenas e tão terríveis que pode até causar então um susto para os pais, para os mães, para a família, quando descobre que a pessoa está se expondo a uma coisa tão terrível. Por exemplo, uma pessoa que é heterossexual e se expõe demais a um vídeo pornográfico, então chega uma hora que essa pessoa também vai querer partir para ver um vídeo sexual, uma imagem só de homens, ou se for no caso mulher, só de mulheres, ou também animais, objetos. Eu sei que a situação começa a agravar a tal ponto que se você perguntar para um policial, se você perguntar para um pastor, se você perguntar para um advogado quais são os principais motivos que levou um maníaco, que levou um estuprador, que levou um pedófilo chegar aonde chegou,
teve o seu início na pornografia. Então, o que acontece diante de um vídeo pornográfico para poder finalizar esse vídeo? É a banalização do presente dado por Deus para os casais casados. Deus deixou esse presente para os casais casados, que é a vida conjugal a dois. Mas, infelizmente, o diabo, ele tem trabalhado muito, porque ele não dorme, e investido fortemente para destruir as famílias, destruir os casais, os namoros santos de Deus, destruir a vida a dois. Existe tanto mulheres como homens, como crianças, como adultos, né? E invadindo então o diabo, usando essa ferramenta do mal para destruir famílias. Mas glória a Deus, irmãos, que temos a palavra de Deus para nos instruir. Primeiro conselho que eu dou para vocês que estão me assistindo é: leia o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios vai ajudar muito nestas questões. Segundo, olha o que a Bíblia diz. Eu li Filipenses capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler o 7 e o 8 para encerrar. Diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí olha o que diz o verso 8. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, não é que é falso, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Irmãos, que a nossa mente venha estar sempre cheia das coisas de Deus, das coisas do alto. Então, eu dou um conselho para você, pai, eu dou um conselho para você, mãe, eu dou um conselho para você, marido. Se porventura você está se expondo a isso, ou no serviço, ou em casa, eu peço a você, tome muito cuidado, porque isso tem capacidade de destruir a sua família, tem capacidade de destruir a tua casa, a vida do teu filho, da tua filha. Mas há poder no nome de Jesus, e eu tenho certeza que se você meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus, e conhecer de fato o que ela ensina, para que eu e você possamos ler, guardar e praticar o que nela está escrito, eu tenho certeza que não há nenhuma arma do inferno que vai ter poder de destruir a sua vida, porque você vai estar alicerçado na palavra de Deus. É esse o conselho que eu queria deixar para você. Tome muito cuidado, se possível, pegue o celular do seu filho, pegue o celular da sua filha, procura saber com quem ela está conversando, com quem ele está conversando, o que ele ou ela está vendo, porque por incrível que pareça, irmãos, até as próprias crianças já estão sendo afetadas com isso, através de desenhos que você acha que é infantil, através de alguns filmes, porque a gente pensa, se está assistindo televisão, se está assistindo algum desenho, pelo menos está em casa, não é assim que a gente pensa? Muito pelo contrário, se o diabo não pode afetar o seu filho na rua, ele pode afetar o seu filho através de um celular que você dá para o seu filho, que eu também discordo com isso, tá? Eu não concordo em uma criança ganhar um celular, e aqui eu deixo meu protesto para você, pai, para você que é mãe. Não dê um celular para o teu filho. Há um escritor que diz que quando você dá um celular na mão de uma criança, é como você colocasse essa criança no centro da cidade, com ela cerca de 6 a 7 anos de idade, com ela no centro da cidade, deixando próximo de muitas pessoas violentas, e você voltasse para sua casa e torcesse para que ela chegasse em casa bem e com saúde. Esse é o perigo que você corre quando você dá um celular para o teu filho, para a tua filha, sendo ele ou ela menor de idade, não sabendo ainda o que é a vida. Então aí vai um conselho. Procure saber o que ele vê, procure saber o que ela está vendo, com quem está falando, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se assustar com aquilo que o teu filho e a tua filha está vendo e está alimentando dentro do celular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e aqui eu queria que Deus protegesse a sua casa, a sua família de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.